A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Versículo 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Versículo 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Versículo 3. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. Versículo 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. Versículo 6. E tornando ele, eis que estava junto do holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Versículo 7. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículo 9. Porque o cume das penhas, porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Versículo 10. Quem contará o pó de Jacó? E o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Versículo 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Versículo 12. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Versículo 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo este não verás, e amaldiçoa-os dali para mim. Versículo 14. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Versículo 15. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. Versículo 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse:
torna para Balaque, e assim falarás. Versículo 17. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Versículo 18. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Versículo 22. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Versículo 24. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Versículo 25. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Versículo 26. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo o que o Senhor falar, isso farei? Versículo 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, eu te levarei a outro lugar. Porventura bem aparecera aos olhos de Deus, que dali os amaldiçoes para mim? Versículo 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Versículo 29. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Versículo 30. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.